Olá, meus alunos, minhas alunas, bem-vindo à nossa disciplina de banco de dados. Para quem não me conhece, meu nome é Marcos Alvarenga. Para quem já foi meu aluno ano passado, olá novamente, bem-vindos ao curso e bem-vindo ao segundo ano técnico. A nossa disciplina é banco de dados, tá? Nós vamos ver a parte lógica, conceitual nessa primeira fase. Meu e-mail para contato é alvarengaberilo@gmail.com. O que é um banco de dados, gente? Nesta aula você vai saber estudar os conceitos introdutórios de banco de dados, entender as suas definições, a sua evolução, conhecer os tipos de banco de dados e sua importância no dia a dia. Além disso, você verá como diferenciar o modelo lógico do modelo físico e como instalar uma ferramenta para modelagem de banco de dados. Os objetivos da aula é definir o que é um banco de dados, identificar os diferentes tipos de bancos de dados, compreender a importância dele, descrever como se deu a evolução do banco de dados, diferenciar o modelo lógico do modelo físico e instalar uma ferramenta de MySQL para nós trabalharmos com o banco. O banco de dados por si só, ele pode ser considerado como equivalente a um ficheiro, ou seja, um armário de arquivamento, né? Para quem é um pouco mais antigo, quando a gente ia nos consultórios médicos, já existiam aqueles ficheiros metálicos, poderosos e fortes, né? Com as suas gavetas, e dentro de cada gaveta tinha a pastinha do paciente. Hoje em dia tudo é informatizado, né? Vai lá no computador, já localiza lá de acordo com o software da clínica, o nome do paciente, muito mais rápido. Causa até um certo sedentarismo, né? Porque a secretária não tem que levantar para abrir o armário. Ou seja, ele é um repositório, ou seja, é um recipiente para uma coleção de arquivos de dados computadorizados, dizia já CJ Date em 2004. O banco de dados ele é um software, né, que na verdade armazena um conjunto de dados interrelacionados, representando informações sobre um domínio específico. O que é esse domínio específico? No caso do exemplo que eu dei, um consultório médico, poderia ser um hospital, uma indústria, uma fábrica, até mesmo uma microempresa, uma padaria, um mercadinho. Então, esse é o domínio. Ou seja, sempre que for possível agrupar informações que se relacionam e tratam de um mesmo assunto, posso dizer que eu tenho um banco de dados. Isso é uma definição de Cortes, tá? De 1994. Existem vários tipos de bancos de dados, no entanto, os principais são os bancos de dados relacionais, tá? Cujo modelo usa relações para representar e armazenar os dados. Relações é como um conceito de álgebra relacional, que é utilizado para modelar os bancos de dados relacionais. Tá? Não se preocupe com o conceito de entidade, relacionamento, pois será detalhado nas próximas aulas. O banco de dados orientado a objeto também é um outro tipo, que esse modelo ele usa a mesma ideia de objetos da programação orientada a objetos, tá? Que vocês vão ver também na disciplina de desenvolvimento web. Para representar e armazenar os dados. Esse tipo de banco de dados ele é muito empregado em aplicações que demandam georreferenciamento. O banco de dados também é composto por uma coleção de relacionamentos, de dados relacionados, né? Os dados eles são fatos conhecidos que podem ser registrados e que possuem significado próprio. O banco de dados representa algo ou alguma coisa relacionada ao mundo real, né? Ele possui também um objeto específico, possui grupos de usuários interessados, por exemplo, um juiz ele tem muito mais visibilidade num determinado processo do que um advogado, né? Um DBA, que vocês vão ver lá na frente o significado, aquele que administra o banco de dados, ele tem muito mais acesso ao banco do que um usuário comum. Então são níveis de acesso, usuários interessados, né? E um banco de dados também pode ser de qualquer tamanho e complexidade, desde um banco de dados de uma loja, de um mercadinho, de uma padaria, até um banco de dados do Google, do Facebook, até mesmo daqui do Brasil, do IBGE, onde contém informações de todos os cidadãos e cidadãs. Um sistema de banco de dados é basicamente um sistema computadorizado de manutenção de registro. Esse sistema ele é composto por desenvolvimento de aplicação, analistas de sistemas que vão trabalhar em cima
desse processo, desse projeto, os programadores que vão desenvolver, vão consultar, usuários finais, quer dizer, o cliente que vai estar lá no front-end, fazendo a consulta ao banco, obtendo informações, o administrador de banco de dados, conhecido como DBA, que mantém o banco, e o administrador de banco de dados, que é o DA, que vai manter a integridade do banco. Isso de acordo com empresas. Empresas grandes, multinacionais, têm essas estruturas mais definidas. Né? Empresas pequenas, onde o próprio DBA ele faz tanto o papel de manter o banco quanto da integridade do banco. Arquitetura de cliente-servidor. O cliente a gente chama de front-end, é que ele vai estar na linha de frente da estação de trabalho, do computador pessoal que vai consultar os dados, informação, os programas de aplicação também são considerados front-end. E a interface com o usuário final, que é o software mesmo que a gente vai consultar o banco. E os servidores, que a gente chama-se de back-end, aquelas servidores robustos, né, das grandes empresas que vão armazenar os acessos dos dados, e esses servidores, e as máquinas robustas, né? Então é o back-end. O que o usuário de um sistema de banco de dados pode realizar? Ele pode acrescentar novos arquivos ao banco de dados, ele pode inserir um registro novo, um arquivo novo, ele pode buscar dados de um arquivo existente, fazer a consulta, pode excluir, ele pode alterar, ele pode até remover os arquivos. Aí está um exemplo de um banco de dados de uma adega, né? Nós temos aí 6 colunas, né? E cada coluna tem um campo, um registro, né? Nós temos a primeira coluna, que é o código do vinho, né? Depois temos a descrição do vinho, depois o produtor que produziu aquele vinho, o ano, a garrafa que ele está embalado, não sei se pode dizer embalado, né? Que está alimentado, e quantidade de garrafas e quando ele estava lá pronto para o consumo. Então esse é um pequeno exemplo de um banco de dados de uma adega. Logo mais nós temos aí o exemplo de busca de registro a esse banco de dados da adega, né? Usando a estrutura Query Language, a famosa linguagem SQL, que é uma linguagem que vocês vão ver essa disciplina no 3º ano, que a gente faz a consulta do banco de dados. Aí está um exemplo de uma estrutura, né? A gente usa sempre essa estrutura select, os campos que você quer retornar, from, depois do from sempre é o nome da tabela, né? No caso aí a tabela é a adega, e a condição. Aí nesse exemplo ele quer que traga um produto do qual está pronto para ser consumido a partir de 2004. Aí trouxe o resultado, apenas 3 vinhos estão prontos para ser consumidos em 2004. Aí um outro exemplo de inserção, exclusão e alteração de registros nessa tabela, nesse banco de dados chamado adega. O primeiro aí é um exemplo de inserção de novos dados